Você já ouviu falar de um homem tão perverso que Deus decidiu tirá-lo da vida sem aviso, sem julgamento, sem chance de arrependimento? Um único versículo bíblico resume seu fim, seco, direto. Mas por trás dessa breve menção existe uma narrativa surpreendente, quase esquecida, que alterou profundamente a linhagem que culminaria na vinda de Jesus. Essa é a história de Er, o homem que Deus eliminou. Seja bem-vindo. Hoje vamos explorar uma das passagens mais enigmáticas e densas das Escrituras. É um daqueles relatos que muitos passam batido, mas cuja mensagem atravessa gerações. E sim, ela pode mudar a forma como você entende o peso das suas escolhas e o que significa ser chamado por algo maior. Para entender quem foi Er, é necessário voltar no tempo, para um período anterior aos reis, antes dos profetas, muito antes da lei mosaica. Estamos na era dos patriarcas, entre os séculos 19 e 10 a.C. Er era filho de Judá. Sim, o mesmo Judá de quem um dia viria Davi. E mais adiante, Jesus. Judá foi o quarto filho de Jacó, também conhecido como Israel, e Lia. Quando se traça a linhagem messiânica, ela passa inevitavelmente por ele. A genealogia é clara. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e Judá gerou Er, seu primogênito. Isso significava algo imenso. A herança espiritual que vinha desde os tempos de Abraão estava agora nas mãos desse jovem. Er era mais do que um filho mais velho. Ele era o elo vivo entre o passado das promessas e o futuro da redenção. Mas, como a história nos mostra, privilégio sem preparo é como fogo nas mãos de uma criança. Antes de nos aprofundarmos no que aconteceu com Er, precisamos olhar para uma decisão tomada por seu pai. Uma escolha que desencadeou consequências silenciosas, mas profundas. A Bíblia relata que Judá se afastou de seus irmãos e foi viver em Adulão, uma região que ficava longe das terras tradicionais de seus antepassados. Ali, ele fez amizade com um homem chamado Ira e acabou se casando com a filha de um cananeu. Os cananeus não partilhavam da fé de Abraão. Suas práticas, valores e deuses eram estranhos, até mesmo ofensivos, para os descendentes da promessa. Abraão havia deixado claro que seu filho não deveria tomar para si uma mulher cananeia. Isaque seguiu esse princípio, e tanto ele quanto Rebeca ficaram profundamente abalados quando Esaú, seu outro filho, ignorou esse cuidado e se uniu a mulheres hititas. Judá, no entanto, rompe essa linha e se casa com uma mulher de fora. É nesse ambiente híbrido, parte da herança de Israel, parte da cultura de Canaã, que nasce Er. Um menino nascido entre dois mundos. Por um lado, o sangue das promessas. Por outro, a influência de um povo que não conhecia o Deus de seus pais. As escolhas de Judá plantaram algo, e Er foi a primeira evidência de que sementes espirituais crescem, sejam boas ou ruins. O texto de Gênesis é direto. Ela concebeu e deu à luz um filho, e o chamou Er. Como primogênito, ele era herdeiro principal de tudo o que Judá possuía. Isso incluía não só bens materiais, mas a responsabilidade de conduzir a família após a morte do pai. Mais do que isso, ele carregava a continuação da linha prometida: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus dissera a Abraão. Era um peso invisível, mas real. A missão que repousava sobre Er não era qualquer uma. Ele era o canal pelo qual a esperança de redenção deveria continuar. Mas algo em seu caráter, algo que a Bíblia não detalha, mas não esconde, fez com que Deus o removesse da história com uma decisão final. A Bíblia não nos conta como foi a infância de Er. Não sabemos quais ensinamentos recebeu, que tipo de ambiente formou seu caráter ou quais valores moldaram sua visão de mundo. Mas podemos presumir que cresceu em meio a um conflito silencioso
uma casa marcada pela tensão entre a fé herdada dos patriarcas e os costumes dos cananeus. Seu nome em hebraico significa vigilante, uma ironia pesada, considerando que suas atitudes revelariam justamente o oposto, cegueira espiritual. Quando chega à vida adulta, seu pai Judá escolhe para ele uma esposa, Tamar. Em hebraico, Tamar significa palmeira, um símbolo de firmeza e integridade. A Bíblia não revela sua origem. Não sabemos se ela vinha do povo cananeu ou se era descendente dos hebreus. Mas o que fica evidente é que Tamar compreendia o valor e o propósito daquela família melhor do que os próprios homens envolvidos. Seu casamento com não era uma simples aliança familiar. Era um compromisso com implicações espirituais profundas. Dali, deveriam nascer descendentes que dariam continuidade à linha que um dia culminaria na chegada do Messias. No entanto, algo terrível acontece. Gênesis registra de forma direta. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Nada mais é dito, nenhuma explicação, nenhum detalhe sobre o que fez ou deixou de fazer. Apenas a afirmação: ele era mau aos olhos do Senhor, e por isso Deus o removeu. Esse silêncio não é vazio, ele carrega peso. Não é comum que Deus intervenha dessa forma na narrativa bíblica. O padrão divino, como sabemos, é paciência, misericórdia, tempo para arrependimento. Êxodo 34:6 descreve Deus como tardio em irar-se, rico em bondade e verdade. Quando o texto afirma que Deus o matou, entendemos que algo muito sério estava em jogo. A tradição judaica, por meio do Midrash, tenta preencher essa lacuna. Uma das interpretações sugere que cometia o mesmo pecado que mais tarde seria atribuído ao seu irmão, Onã. Evitava que Tamar engravidasse. Talvez, segundo essa visão, para preservar a beleza dela ou por puro egoísmo. Outros estudiosos especulam que ele poderia ter trazido práticas idólatras para dentro de casa, corrompendo sua família. Há ainda quem aponte para atitudes de crueldade no relacionamento com Tamar. A verdade é que não sabemos, e talvez a intenção do texto seja exatamente essa: deslocar o foco da ação para a reação divina. O pecado específico pode ter sido apagado do registro, mas o julgamento permanece visível. Deus vê o que está oculto, enxerga não só atitudes, mas também intenções. E diante disso, o fim de torna-se um marco do que acontece quando alguém despreza o chamado que lhe foi confiado. A morte de abre um vácuo imediato. Ele era o primogênito. A linhagem da promessa deveria continuar por meio dele. Mas agora, sem filhos, seu nome estava prestes a desaparecer da história. Para resolver isso, um antigo costume entra em cena: o levirato. Ainda que só mais tarde essa prática fosse formalizada na lei mosaica, o princípio já existia entre os patriarcas. Quando um homem morria sem deixar filhos, seu irmão mais novo tinha a obrigação de se casar com a viúva e gerar um filho em nome do falecido. Esse filho seria legalmente considerado descendente do irmão morto, mantendo viva sua memória e herança. É o que acontece a seguir. Judá orienta seu segundo filho, Onã, a cumprir esse dever. Vai à mulher do teu irmão, casa-te com ela e suscita descendência a teu irmão. Onã até casa com Tamar, mas de forma deliberada impede que ela engravide. Toda vez que se deita com ela, evita a concepção. Ele sabia que o filho gerado nessa união não seria considerado seu, mas de e isso o incomodava profundamente. Afinal, com morto e sem herdeiros, Onã havia se tornado o novo primogênito, posição que garantia bens, influência e honra. Ter um filho que legalmente pertencesse a outro ameaçava tudo isso.
Seu gesto era simples, mas calculado. E a Bíblia é clara. O que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Mais uma vez, o juízo divino recai com peso. 2 mortes, 2 irmãos, um mesmo padrão: egoísmo, desobediência, resistência ao propósito divino. A casa de Judá está em crise. O que parecia ser a continuidade natural da promessa se torna um cenário de perda, medo e incerteza. Judá agora tem um terceiro filho, Selá, mas o trauma fala mais alto. Com receio de que o mesmo destino atinja seu último filho, Judá hesita. Diz a Tamar para esperar: permanece viúva na casa do teu pai até que Selá cresça. Mas o texto revela que essa promessa não passava de uma desculpa. Judá temia perder outro filho e, em vez de confiar em Deus, escolhe se proteger. Tamar volta à casa do pai. Espera. O tempo passa. Selá cresce. Mas Judá não cumpre sua palavra. Tamar permanece viúva, sem filhos, sem segurança, sem futuro. E nesse silêncio, onde parece que tudo foi desfeito, a promessa está por um fio, não por causa de inimigos, mas por causa dos próprios descendentes da promessa. Tamar percebe que Judá não cumprirá sua palavra. Ele não pretende entregar Selá como marido. Diante disso, ela se vê encurralada, 2 vezes viúva, sem filhos, excluída e esquecida. Mas sua visão vai além da dor pessoal. Ela compreende algo maior. A continuidade da linhagem que carregava as promessas divinas estava prestes a se extinguir. Quando os homens falham, Deus muitas vezes intervém de maneiras inesperadas. E agora seria através de uma mulher, marcada por perdas e silêncio, que uma reviravolta aconteceria. Tamar toma uma decisão que poucos teriam coragem de considerar, muito menos executar. Descobre que Judá, viúvo recente, está indo até Timna para a tosquia de suas ovelhas. Ela sabe o que isso significa. Era uma ocasião de festa, em que os pastores se permitiam relaxar e se entregar à celebração. Conhecendo o comportamento do sogro, Tamar traça um plano incomum, arriscado, mas meticulosamente calculado. Ela se desfaz das roupas de luto, cobre-se com um véu, um disfarce completo, e se posiciona à entrada de Enaim, no caminho para Timna. À primeira vista, qualquer um a tomaria por uma prostituta cultual, figura comum nos ritos religiosos cananeus. Judá passa, vê a mulher velada, não a reconhece e se aproxima. Inicia-se um diálogo que mudaria toda a narrativa da história de Israel. Ele propõe o encontro íntimo. Ela, com calma e precisão, pergunta: o que me darás para que entres? A mim? Judá responde que enviará um cabrito do rebanho. Tamar, prevendo o que poderia ocorrer, exige uma garantia. Deixa-me um penhor até que o envies. O que ele oferece em troca é surpreendente. Judá entrega 3 objetos: seu selo, o cordão e o cajado. Não eram itens quaisquer. Eram extensões de sua identidade, marcas do seu nome, da sua autoridade e da sua posição. O selo era usado para autenticar contratos e decisões. O cordão, muito provavelmente, sustentava esse selo e o mantinha sempre junto ao corpo. O cajado, além de função prática, carregava entalhes únicos que indicavam seu dono, como uma assinatura visível. Era como se, nos dias de hoje, Judá tivesse deixado sua carteira com documentos, seu cartão bancário e a chave da casa. Tamar aceita, e o encontro acontece. Depois, ela volta para casa. Retoma suas roupas de viúva em silêncio e espera. Judá, como havia prometido, envia o cabrito através de um amigo de confiança, o Adulamita. Mas ninguém encontra a mulher. Na cidade, não há qualquer registro de prostituta naquela região. A situação gera confusão e desconforto, mas Judá decide deixar como está para evitar constrangimentos públicos.
3 meses se passam. Então chega a notícia. Tamar, sua nora, está grávida. A acusação é de adultério. A reação de Judá é imediata, dura e moralista. Tirai-a fora para que seja queimada. Na lógica da época, ela havia desonrado a casa. Era um escândalo familiar. A punição não se baseava apenas na infidelidade, mas na quebra das expectativas sociais e espirituais que pesavam sobre uma viúva dentro da linhagem de Judá. O plano de Tamar parecia estar por um fio. Tudo indicava que ela seria condenada, sem chance de explicação. Mas o que vem a seguir mostra o quão precisa e corajosa havia sido sua estratégia. Enquanto a levavam para ser executada, Tamar envia a Judá os objetos que ele mesmo havia deixado como garantia: o selo, o cordão e o cajado. Junto com os itens, manda uma mensagem direta e carregada de significado: do homem a quem pertencem. Estas coisas eu concebi. Reconhece, por favor, de quem é este selo, este cordão e este cajado. A cena que se desenrola a partir daí é de uma intensidade difícil de descrever. Judá está cercado por pessoas que aguardam sua ordem para punir Tamar com a morte. Mas ao receber aqueles objetos, ele os reconhece imediatamente. O selo, o cordão, o cajado, tudo pertence a ele. A multidão assiste em silêncio, o ar pesado de expectativa. Toda a atenção está sobre ele. A vida de Tamar e das crianças que ela carrega está nas mãos de sua reação. E, surpreendentemente, Judá não se esconde, não tenta manipular os fatos, não nega a evidência, não finge ignorância. Ele simplesmente admite: ela é mais justa do que eu, porque eu não a dei a selar, meu filho. Essa declaração não é apenas um reconhecimento de paternidade, é uma confissão pública de falha, de covardia, de quebra de palavra. Judá não tenta se justificar. Ele reconhece que Tamar, mesmo com uma atitude incomum, estava fazendo o que ele deveria ter feito: manter viva a descendência da família. A partir desse momento, Tamar é poupada. Ela não só sobrevive, como sua gravidez prossegue sem interrupções. Mas a narrativa ainda guarda uma virada inesperada. Do silêncio que veio após a morte de agora surge algo completamente novo e repleto de significado. Quando chega a hora do parto, Tamar descobre que está esperando gêmeos. Durante o trabalho de parto, um dos bebês estende a mão para fora. A parteira, atenta à ordem de nascimento, amarra um fio vermelho no pulso da criança. Isso serviria para identificar quem nasceu primeiro, pois o primogênito teria direitos específicos e uma posição de honra. No auge das dores do parto, algo inusitado acontece. Um dos bebês estende a mão para fora do ventre de Tamar. A parteira, talvez, tentando prevenir confusões quanto à primogenitura. Um detalhe de extrema importância, numa cultura onde o primogênito recebia porção dobrada da herança e responsabilidades espirituais. Rapidamente amarra um fio escarlate em seu pulso. Estava determinado. Aquele seria o primeiro. Mas a história toma um rumo inesperado. Logo após o sinal ser colocado, o bebê com o fio vermelho recolhe a mão, e seu irmão, sem aviso, sai primeiro do ventre. Imagine a perplexidade naquele momento. Surpresa, a parteira exclamou: "Como rompeste? Sobre ti seja a rotura." E o menino recebeu o nome de Pérez, que significa brecha, ruptura. Seu irmão, com o fio vermelho no pulso, foi chamado Zerá, que significa brilho ou nascer do sol. Esse detalhe, que pode parecer trivial, carrega um simbolismo profundo. Zerá, identificado como o provável primogênito, foi ultrapassado por aquele que rompeu, o improvável, o inesperado. E essa não é uma exceção, é um padrão divino. Deus frequentemente escolhe o segundo em vez do primeiro, o mais jovem em vez do mais velho, o improvável em vez do óbvio, Abel e não Caim, Isaque em vez de Ismael, Jacó em vez de Esaú, Davi em vez de seus irmãos. Perez, nascido de uma união escandalosa, fruto da coragem de Tamar, torna-se o elo direto na linhagem do Messias. Do caos da morte de da omissão de Onã e do medo de Judá,
Deus extrai vida, propósito e redenção. A história de Er não termina com sua morte, mas com o nascimento de Pérez, cujo nome reaparece em toda a genealogia da redenção. A linhagem segue. Perez gera Esrom, que gera Arão, que gera Aminadab, que gera Naasson, até que nasce Boaz, que se casa com Ruth, a Moabita. Desses dois nasce Obed, pai de Jessé, pai de Davi, o rei segundo o coração de Deus. E é a Davi que o Senhor promete: estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Quando abrimos o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E entre dezenas de nomes, algo chama a atenção. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. Mateus 1:3. Entre tantos homens, Tamar é uma das raríssimas mulheres mencionadas. Por quê? Porque quando os homens falharam, ela teve coragem. Quando tudo parecia perdido, ela agiu. Quando a promessa estava em risco, ela se levantou. A história, que começou com a maldade de Er, culmina, séculos depois, no nascimento do Salvador. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Da morte veio vida, da injustiça, justiça, do fracasso, redenção. Mas depois de tudo isso, o que podemos aprender com esta história? Privilégio não garante fidelidade. Er tinha tudo: posição, promessa, herança. Mas sua maldade o desqualificou. Nascimento e status não substituem o caráter. Ter acesso ao propósito de Deus é uma honra, mas é a obediência que sustenta o chamado. Deus não tolera a injustiça. Quando Er age perversamente, Deus o remove. Quando Onã se recusa a cumprir sua responsabilidade, Deus intervém novamente. O Senhor é justo e não compactua com ações que ameaçam seu plano de redenção, mesmo que venham dos que estão em posição de autoridade. Quando os homens falham, Deus levanta os improváveis. Tamar, uma viúva esquecida, marginalizada numa cultura patriarcal, é usada por Deus para preservar a linhagem messiânica. Ela rompe o silêncio com coragem, inteligência e fé. E sua história atravessa gerações até alcançar a cruz de Cristo. O plano de Deus não pode ser frustrado. Nem a morte de Er, nem a omissão de Onã, nem o medo de Judá foram capazes de impedir o avanço da promessa. O plano divino seguiu, mesmo por caminhos improváveis, porque aquilo que Deus decide fazer, Ele cumpre, com ou sem a cooperação dos homens. Deus usa situações imperfeitas, pessoas imperfeitas e decisões imperfeitas para realizar seus propósitos perfeitos. A genealogia de Jesus não é composta apenas por heróis, mas por pecadores, estrangeiras, prostitutas, mentirosos e injustiçados. O que os une não é a perfeição, mas a graça. Isso nos ensina que, apesar de nossas falhas, ainda somos convidados a fazer parte de algo eterno. A sua vida, assim como a de Er, está sendo escrita dentro de uma tapeçaria maior, a história da redenção. A pergunta que fica é: você será lembrado pelo vazio que deixou ou pelo legado que construiu? Er significa vigilante, mas ironicamente ele falhou em vigiar o próprio coração. Que sua história nos desperte para o chamado de Deus em nossas vidas. Que sejamos como Tamar, determinados a cumprir nosso papel, mesmo quando as circunstâncias parecem injustas ou desconcertantes. Se essa história te impactou, comenta aqui embaixo o que mais te marcou. E se você quer continuar explorando as histórias esquecidas, mas poderosas da Palavra de Deus, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. A nossa jornada de fé está apenas começando. Deus abençoe você, um forte abraço e até o próximo vídeo.